Alô, alô, minha gente, tudo bem? Professor Fábio Cordeiro. Nós vamos falar aqui sobre carboidratos, estrutura e função. Então, essa aulinha aqui eu estou gravando para vocês. Alguns pontos aqui importantes a respeito dessa aula é o seguinte. Nós vamos tratar aqui, eu vou mostrar para vocês o escopo dessa aula. O que é isso? Aqui nós temos os temas que eu vou abordar ao longo dessa aula. Introdução aos carboidratos, que seria a fórmula, solubilidade, os monossacarídeos, tá? Os disacarídeos, vamos mostrar as ligações peptídicas. E quando a gente fala sobre disacarídeos, eu já vou mostrar também alguns disacarídeos importantes, como a lactose, a maltose, etc. E aí, nós vamos falar já da intolerância à lactose, indigestibilidade de oligosacarídeos, por exemplo, alguns oligosacarídeos que contém no feijão, porque algumas pessoas passam mal depois que comem feijão, e o que é a intolerância à lactose, ok? Depois, polissacarídeos, o amido, glicogênio e celulose, a diferença entre eles e a importância desses polissacarídeos. Os carboidratos na membrana, isso aqui é importantíssimo. Por exemplo, quando a gente fala de reconhecimento de vírus, como que um vírus entra numa célula ou uma bactéria, por que umas são mais resistentes do que outras, porque algumas pessoas têm rejeição de órgãos. Tudo isso tem a ver com os carboidratos que tem nas nossas membranas plasmáticas das células, de cada célula que nós temos. E aí eu vou falar também de alguns exercícios dos vestibulares que caem a questão carboidratos, como esse tema é pedido aí nos vestibulares, ok? Muito bem, antes de mais nada, eu quero mostrar aqui o seguinte, eu vou basear a minha aula nessa aula de bioquímica aqui do professor Paulo José Pereira Lima Teixeira. Esse professor é um professor da USP, do Laboratório de Genética e Imuno, tá? Então, uma aula muito bem feita, já estava bem prontinha, e claro que não é a aula inteira dele, eu coloquei algumas partes minhas aqui, então é uma mistura da minha aula com a dele. Então, uma aula bem boa, tá? Um nível alto, mas relaxa que vai dar tudo certo, tá? Outro ponto importante é que alguns slides vão estar em inglês, e eu coloquei isso de propósito pelo seguinte: você tem que aprender desde já a ler em inglês. Mas, professor, eu já não quero aprender a ler em inglês. Não tem problema também, tá? Aqui não é nada problemático, eu vou traduzindo os termos em inglês que tiverem, então você não tem que se preocupar com isso. Mas alguns slides vão estar em inglês. Primeiro, que exige tempo ficar traduzindo esses slides. Segundo, a maior qualidade de material se encontra na língua inglesa. Então, muita coisa está em inglês ali e é importante a gente pelo menos saber ler em inglês, tá? Senão você tem que esperar alguém ter a boa vontade para traduzir esse material para você. Mas se você não sabe nada de inglês, não tenha preocupação, porque eu estou aqui para isso, tá? Então a gente vai seguir com a aula normalmente. Vamos que vamos? Então, olha só. Beleza? Agora vai. Muito bem, deixa eu testar minha canetinha. Ainda não. Agora vai. Ótimo. Bom, então vamos falar um pouco da origem dos carboidratos. Bem, todo carboidrato que você come, tá, seja do arroz, do trigo, do milho, etc., ele foi originado nesse processo aqui chamado de fotossíntese. Então, o processo que faz a síntese de carboidratos pelas plantas que vão fazer isso através do quê? Da luz do sol. Tá? Então, por exemplo, a fotossíntese ela é dividida em duas fases, a fase clara e a fase escura, tá? Ou a síntese do carbono aqui. Na fase clara é sintetizado NADPH, não se preocupe com isso, tá? E o ATP também não se preocupe com isso por enquanto. Essa molécula aqui é a molécula de energia da célula, e nessa fase aqui, a fotossíntese ela capta a água, quebra essa água, tá? E elimina o oxigênio. E aí é o oxigênio que nós respiramos. Além do mais, depois disso, nós temos a fase de síntese, de fixação do carbono, onde você tem o carbono, o gás carbônico, né, que a planta recolhe pela atmosfera, e vai formar o quê? Os açúcares. E esses açúcares que nós vamos usar, tá? Então, quando nós usamos esse açúcar, nós eliminamos de novo o CO2, tá? E a água também, e produzimos no processo ATP. Então os carboidratos eles servem como precursores para outras moléculas do nosso metabolismo e é uma fonte de energia para a nossa vida, certo? Então nós vamos tratar melhor isso aqui ao longo dessa aula, beleza? Então,
Outro ponto importante aqui é o seguinte, fonte de energia, é isso que o carboidrato faz, por exemplo, com a oxidação da glicose. Estruturas celulares, os carboidratos também são usados para estrutura celular. Por exemplo, celulose, quitina, peptídeo-glicanos. Celulose, nós temos, é um polissacarídeo que faz a estrutura de toda a célula vegetal. Então, toda célulazinha vegetal, tá? Imagina que aqui seja uma célula vegetal, aqui está o seu núcleo, aqui o DNA dela. Essa célula vegetal, ela tem uma parede, que eu estou desenhando em vermelho aqui, e essa parede é feita de celulose, ok? Quitina, a mesma coisa, só que daí é nos insetos. Os insetos, aquele exoesqueleto, aquela carapaça dele é feita de quitina, tá? Os fungos, nós temos a célula, o seu núcleo, o DNA, e o que envolve a célula desse fungo é quitina, que é um polissacarídeo. Os peptídeo-glicanos fazem a mesma coisa, só que com bactérias, tá? Envolve as bactérias. Nós vamos falar de cada um desses, vamos mostrar o que eles são exatamente, tá? Armazenamento, então, o glicogênio, ele é um polissacarídeo de armazenamento das nossas células. Nós, animais, armazenamos açúcar, na forma de glicogênio. Onde? No fígado. As plantas usam o amido como forma de armazenar os açúcares. Esse amido fica onde? No caule ou nas suas raízes. Por exemplo, a mandioca é uma raiz e ali está cheio de amido. Tá? O milho vai ter um monte de amido e assim vai. Tá? A batata também é amido. Então é o polissacarídeo de armazenamento da planta. Nós armazenamos no fígado, na forma de glicogênio. Transporte de carbono. Também, isso é muito importante. Os carboidratos têm a função de transportar carbonos, do seu esqueleto carbono ser usado para fazer outra coisa. Por exemplo, fazer os músculos, fazer órgãos inteiros, etc. e tal. Tá? Então, a sacarose, por exemplo, é transportada, né, é um polissacarídeo aqui, perdão, um disacarídeo da cana-de-açúcar e que nós usamos para nos alimentar. Tá? O açúcar de mesa é a sacarose. Então nós vamos tratar de todos esses pontos aqui na nossa aula. Tá? Muito bem, seguindo. Então nós temos o seguinte. Aqui, veja bem. Então, energia e a vida humana. Tá? Então, a energia química que nós usamos a partir dos carboidratos, da comida, na verdade, ela vem na forma de carboidratos, fats, gorduras e outros, tá? Essas biomoléculas aqui, o carboidrato, a gordura e outras, elas são transformadas em ATP, que é adenosina trifosfato. Meu Deus do céu, o que é isso? Calma, nós vamos chegar lá. Isso é a energia, a moeda de troca de energia da nossa célula, tá? É isso que vai movimentar teu músculo, é isso que vai fazer com que você pense, é isso que vai fazer com que teus órgãos funcionem, é o ATP, tá? O calor também é gerado para manter o teu corpo aquecido. O teu corpo não pode variar de 37 graus Celsius. Acima disso você está com febre, abaixo disso você vai estar com hipotermia. Então, nosso corpo nós usamos essas biomoléculas para formar calor na nossa célula, tá? No nosso corpo. E quando nós metabolizamos tudo isso aqui, nós vamos jogar fora dióxido de carbono, que é o nosso CO2, e água também, tá? Então, é isso aqui que está acontecendo. Presta atenção. Imagina o seguinte, nós temos aqui a glicose. Essa é a fórmula da glicose, nós vamos ver com mais detalhe depois. Mais oxigênio. Isso aqui, meu povo, vai fazer acontecer da seguinte forma. Quando nós quebramos essa glicose com oxigênio, nós estamos quebrando essa glicose aqui usando o oxigênio. E isso vai gerar CO2 mais água. CO2 que eu libero quando eu expiro e a água que eu vou liberar ou no meu líquido intersticial ou na forma de urina, tá? Aquilo que eu preciso jogar fora. Isso aqui tudo é a quebra da glicose. Nós estamos quebrando-a em formas menores, tá? Quando eu faço isso aqui, nós estamos liberando energia.
Tá? Então a energia que eu libero é aquela que vai ser formada na forma de ATP e que vai ser a moeda de troca aí das células, que vai dirigir o meu metabolismo, vai gerar calor e etc e tal. Tá? Agora, o contrário aqui, se você perceber, nós estamos falando de fotossíntese. Então, quando a reação vai daqui para lá, tá? A planta ela pega água pelas raízes, pega o CO2 pelas suas folhas, vai formar a glicose, ok? Que ela pode armazenar na forma de amido e vai liberar o oxigênio para eu e você respirarmos, tá? Então, é isso aqui que está acontecendo. A energia, ela se transforma. Lavoisier já dizia, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, uma forma de energia está se convertendo em outra forma de energia. Então, eu estou usando essas biomoléculas aqui para formar outras formas de energia, me movimentar e gerar o quê? Liberar as moléculas que eu estou jogando fora, ok? E essas moléculas que eu acabei de jogar fora vão ser reutilizadas por quem? Pela planta, por exemplo, para fazer mais açúcar que eu vou usar e comer e fazer com que o ciclo retorne de novo. Muito bem, seguindo adiante, nós vamos aqui falar um pouco disso aqui, da energia nos sistemas vivos. Então, quando você, jovem, pega uma molécula grande, que no caso é a glicose, tá? Você vai gerar moléculas menores, que no caso é o CO2 e água, tá? Isso aqui eu estou pegando uma molécula grande com uma alta quantidade de energia, tá? Liberando produtos com uma baixa quantidade de energia, ok? CO2 e água, eu não consigo mais extrair energia disso aqui, tá? Então, nesse processo eu libero energia. Então, de novo, meu produto ele tem uma alta quantidade de energia, tá? O meu reagente, que é a glicose, e os produtos, tá? Que é o CO2 e a água, não tem uma quantidade boa de energia. Ou seja, a energia eu estou tirando aqui do reagente, que no caso é a glicose. Então, perceba que nós estamos falando de uma molécula, aqui de uma molécula grande, ok? De uma molécula grande, que vai ser liberada pequenas moléculas aqui, ok? Para ficar certa essa reação, nós temos aqui, ó, 6 moléculas de água e 6 moléculas de CO2. E aqui são 6 oxigênios. Então, uma molécula sólida, 6 moléculazinhas gasosas, ok? Que vai liberar 6 moléculas gasosas também, tá? E 6 moléculas líquidas. Então, eu estou pegando uma coisa sólida, uma gasosa, e liberando moléculas gasosas e líquidas. Então, eu estou aumentando o nível de desorganização. Quando eu faço isso, eu estou liberando energia. Então, é assim que nós usamos, nos mantemos vivos para fazer todas as nossas atividades. Agora, olha aqui o contrário, olha que interessante. Quando você tem reagentes com pequena quantidade de energia, de novo aqui, CO2 e água, e você tem produto com uma grande quantidade de energia, uma molécula grande, tá? Isso aqui está vindo daqui para cá, agora, estamos falando desse lado. Você precisa de energia de fora para que você consiga fazer essa reação, onde os reagentes com uma pequena quantidade de energia são convertidos em produtos com grande quantidade de energia. Essa energia tem que vir de algum lugar. Da onde que ela vem? Do Sol. Então, a energia do Sol é que dirige essa síntese aqui, onde os reagentes têm uma pequena quantidade de energia livre e os produtos alta energia. Que reagentes são esses? CO2 e água. E que produto é esse com alta quantidade de energia? A glicose novamente, certo? Espero que você tenha entendido essa parte aqui. Vamos que vamos? Segue em frente. Olha só. Aqui, então, os carboidratos, eles são macromoléculas constituídas de carbono, hidrogênio e oxigênio. Eles também são chamados de hidratos de carbono. Carboidratos, hidratos de carbono são sinônimos. A fórmula básica do carboidrato é essa aqui, ó. CH2ON, onde o N tem que ser maior ou igual a 3. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se você tem lá C3H alguma coisa e O3, onde o carbono e o oxigênio eles têm o mesmo número e o hidrogênio vai ter o dobro da quantidade deles, tá? Então esse N aqui está multiplicando todo mundo. Então logo o meu hidrogênio aqui vai ser 6, tá? Se eu tiver um carboidrato aqui de 4 carbonos, nós temos o H8 e o O4 também.
Se nós tivermos um de 5 carbonos, nós vamos ter 10 hidrogênios e vamos ter também 5 oxigênios. 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios também. Então, você já entendeu, essa relação aqui, ela se mantém quando nós falamos de carboidratos. Para cada carbono e oxigênio, o dobro de hidrogênio, tá? Outras denominações dos carboidratos, glicídios, então a gente pode chamá-los de glicídios também, sacarídeos, tá? Ou açúcares, que tem um sabor adocicado, que é uma classificação aqui organoléptica. O que é organoléptica? Aquilo que nossos sentidos sentem, apreendem ali do ambiente, tá? Bom, então esses são sinônimos. Carboidrato, de novo, pode ser chamado de hidratos de carbono por causa disso aqui, tá? E essa relação tem que ser mantida. A cada carbono e oxigênio, o dobro de hidrogênio, tá? Esse N tem que ser maior ou igual a 3 e ele vai até 7, tá? Muito bem. Seguindo. Deixa eu só ver se minha aula está gravando certinho. Espero que sim. Tudo certo. Vamos que vamos. Beleza. Bom, seguindo adiante, nós vamos ter aqui. Os carboidratos são a classe mais abundante de moléculas biológicas. Então, celulose, amido, quitina, glicogênio é o que permeia nosso mundo. Então, para todo lado que você olha, você vai ver carboidrato. Por exemplo, na celulose, se você tem uma planta aí na tua casa, de novo, toda planta, toda célula de uma planta, ela vai ter uma parede. E essa paredezinha aqui é feita de celulose. Celulose é um polissacarídeo. Então, olha só, nós temos uma grande quantidade de polissacarídeos na natureza, tá? O amido também é o polissacarídeo de reserva das plantas. A quitina vai estar na parede celular dos fungos, tá? O glicogênio vai ser armazenado no teu fígado. Ou seja, então tem carboidrato em todo e qualquer lugar, ok? Beleza, foi. Carboidratos fornecem entre 40% e 75% das calorias ingeridas por uma pessoa, tá? Então, nós temos aqui no milho, no arroz, no trigo, na batata, na mandioca, na cenoura, na beterraba, tudo isso vai ter carboidrato, tá? Principais alimentos básicos constituem a porção dominante da dieta da população. Ótimo. Então, no pão, na batata, na cerveja, no macarrão, tá? Eles são muito energéticos, é a nossa fonte primária de energia, rápida metabolização. Então, se você está com fome, tomou aquele caldo de cana, teu sangue vai ser inundado de sacarose, depois essa sacarose vai ser quebrada em glicose e frutose, e isso vai para dentro das tuas células, certo? Então, é uma fonte de rápida metabolização aí do nosso corpo. Bom, os carboidratos, eles são divididos em monossacarídeo, que é uma unidade só de açúcar, tá? Oligosacarídeos, de 2 a 20 monossacarídeos. E o polissacarídeo, que são mais de 20 monossacarídeos. Então, oligo e polissacarídeos são polímeros. Polímero é quando você vai juntando os monossacarídeos. Por exemplo, imagina que cada bolinha dessa aqui seja um monossacarídeo. E o polímero vai ser a junção de várias delas. Por exemplo, imagina que isso aqui fosse uma molécula de glicose. Então, várias glicoses unidas vão formar um polímero, tá? Ou um polissacarídeo se tiver de mais de 20 glicoses ali, ok? Então, isso vai se tornar claro daqui a pouco. Muito bem, olha só. Aqui, agora, o nome genérico que nós damos aos monossacarídeos é baseado no número de carbonos com a terminação de -ose, tá? Se for 3 carbonos, nós temos uma triose. Se for 4 carbonos, uma tetrose. Se for 5, uma pentose, 6 hexose, 7 heptose, tá? Respeitando de novo essa fórmula geral aqui. CN, H2N, ON. Cada carbono e oxigênio, o dobro de hidrogênio, tá? Então, isso aqui nós temos por exemplo, um gliceraldeído, que é uma triose. Ela tem 3 carbonos. Às vezes você desenha essas estruturas e você omite o carbono, tá? Isso aqui seria a mesma coisa que eu desenhasse assim, ó. Aqui o hidrogêniozinho, aqui uma ligação dupla, tá? Aqui outro carbono, aqui uma hidroxila, um hidrogênio, e aqui, isso aqui, ó, CH2OH. Tá? Então, você omite cada quina dessa aqui, significa que nós temos um carbono. Então, 1, 2, 3 carbonos. Tá? Vamos ver se respeita essa fórmula aqui. Se tem 3 carbonos, tem que ter 3 oxigênios também. Então, 1, 2, 3 oxigênios, ok? E se tem 3 carbonos, 3 oxigênios, nós temos que ter 6 hidrogênios.
Tá aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok, tudo certo, respeitando essa fórmula. Então, a fórmula disso aqui é C3H6 e O3 também, ok? Então, 4 carbonos, ó, uma tetrose, uma pentose, que é um açúcar de 5 carbonos, no caso é a ribose, e aqui nós temos a glicose, nossa querida e amada glicose, tá? Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, tá? 6 oxigênios, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E 12 hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 hidrogênios, tá? Respeitando de novo a nossa fórmula C6H12O6. Ótimo. Avançando, então nós temos o seguinte. Beleza. Olha só. Então os monossacarídeos são carboidratos simples, que não podem ser hidrolisados, tá? Então você não vai quebrar mais, vai hidrolisar mais. A tua célula vai fazer outra coisa com ele, tá? Quando isso aqui vai para dentro da tua célula vai transformar essa glicose toda aqui no quê? Sabe no quê? Nisso aqui, ó, CO2 e água. Vai quebrar ele inteiro em CO2 e água. E com isso você libera energia, tá? Quando você quebra uma molécula grande e complexa, você está liberando energia. Ótimo. Outra coisa, aqui nós temos a frutose, olha, manose, galactose. Isso aqui são importantes pelo seguinte, o que eu quero chamar a atenção nesse slide é o seguinte, que os carboidratos são solúveis em água. Por que eles são solúveis em água? Por causa desse monte de hidroxila que eles possuem aqui, certo? A gente sabe que quando você tem uma hidroxila, essa hidroxilazinha aqui, ela vai fazer uma ligação, tá, com um oxigênio. Oxigênio de quem? Da nossa água. E quando a água faz ligação com uma hidroxila, nós temos uma molécula que é solúvel em água. Quando você joga açúcar na tua água, meu caro, você vai ver que esse açúcar vai ser solubilizado, a água vai desmanchar esse açúcar, ok? Então é por causa disso, desse monte de hidroxila aqui. Então é ao contrário de uma molécula de gordura, quando nós vamos estudar, quando formos estudar lipídios, você vai ver que por que a molécula de lipídio não é solúvel em água? Porque quando você joga o gordura na água, o óleo na água, ele se mantém ali, ok? Muito bem. Outro ponto importante é que nós temos aqui, ó, a glicose, ela tem 6 carbonos, 6 oxigênios, 12 hidrogênios. A frutose, se você contar aqui também, vai ter 6 carbonos, vai ter 12 hidrogênios e vai ter 6 oxigênios, tá? A manose é a mesma coisa, a galactose a mesma coisa. Então, todos esses caras aqui vai ter essa formulação, C6H12O6, mas eles mudam, a estrutura é diferente, tá? E eles são chamados, então, de isômeros. Isômero é quando você tem o mesmo número de átomos, tá? Todos eles são C6H12O6, mas a estrutura é diferente. Eles têm funções diferentes, são achados em lugares diferentes. Então, isso aqui a gente vai ver, tá? Então, eles são polihidróxidos, tá? Por que polihidróxido? Poli porque são muitos o quê? Hidróxidos. Essa estrutura é importantíssima para a sua solubilidade em água, tá? São insolúveis em solventes orgânicos, mas são solúveis em água. Então, se é solúvel em água, não vai ser solúvel em solvente orgânico. Um solvente orgânico, por exemplo, é a gasolina, tá? Então, os carboidratos são insolúveis lá. São brancos e cristalinos, e a maioria tem sabor doce, ok? Monossacarídeos são classificados de acordo com a natureza química de seus grupos carbonila e o número de átomos de carbono. Ótimo. Vamos seguir. Então, é o seguinte, aqui só exemplificando, né, as nossas queridas pontes de hidrogênio que eu mostrei outra hora. Então, se você tem uma hidroxilazinha, tá, isso aqui vai formar uma ponte de hidrogênio com um negócio aqui que nós estamos vendo, que é H2O. Então, olha só, é uma molécula de água. Então, essa ligação que ocorre entre a hidroxila e a molécula de água é chamada de pontes de hidrogênio. Então, essas pontes de hidrogênio, a gente já tratou na aula, é quando você tem o seguinte, pontezinhas aqui, entre o hidrogênio com um átomo eletronegativo, que tem mais afinidade pelos elétrons, ligando-se a outro átomo eletronegativo,
Então, outro ponto, o hidrogênio ligado a um átomo eletronegativo, ligando-se a outro átomo eletronegativo, que pode ser, por exemplo, um nitrogênio, tá? E se eu tivesse um nitrogênio aqui, também seria satisfeita essa condição, onde você tem um hidrogênio ligado a um átomo eletronegativo, mais eletronegativo que ele, ligando-se aqui a outro átomo eletronegativo. Então, se fosse um enxofre, a mesma coisa, olha só. Então, tudo isso aqui, meu povo, são pontes de hidrogênio. E isso acontece quando você tem o hidrogênio ligado a um átomo eletronegativo, ok? E ele vai estar ligado a um outro átomo eletronegativo, tá? Isso são pontes de hidrogênio, é o que mantém as moléculas unidas, é o que mantém a tua água líquida, tá? Unida e coesa, ok? É o que possibilita a água subir contra a gravidade da raiz até uma folha, por exemplo. Então, essa coesão da água é mantida pelas pontes de hidrogênio. Então, quando você tem várias moléculas de água, essa molécula de água, tá? Você tem aqui, vamos supor, uma moléculazinha de água, aí você vai ter uma ponte de hidrogênio entre ela, outra ponte de hidrogênio aqui, e assim vai, formando essa rede, tá? Líquida e cristalina, que vai manter a molécula de água unida, ok? Então aqui tá lá, ó, nós temos uma molécula de água ligando-se aqui, ó, a um outro oxigênio, ok? Aqui, ó, mesma coisa, certo? Uma ponte de hidrogênio, só que agora entre o hidrogênio mantido com o átomo eletronegativo, que é o nitrogênio, ligando-se a um outro oxigênio, tá? Aqui, ó, de novo, o hidrogênio a um átomo eletronegativo, que é o nitrogênio, ligando-se a outro nitrogênio. E assim vai, ok? Espero que você tenha entendido. Isso aqui é muito, muito importante para a continuação aí, para a manutenção da integridade dessas moléculas, ok? Nós já tratamos disso em água, né? Como vimos lá, pH e água e etc. Só recapitulando. Muito bem. Olha só que maravilha. Onde que a gente acha mais carboidratos? No DNA. Isso mesmo, no DNA, no teu, no meu, no nosso DNA. Dentro da tua célula vai ter um núcleo, nesse núcleo vai estar cheio de DNA, tá? Esse DNA ele vai ser arranjado em longas moléculas que a gente chama de cromossomo, tá? Se você desespiraliza esse cromossomo olhando mais de perto nele, você vai ver uma coisa assim, ó, que esses fios de DNA vão estar enrolados por proteínas chamadas de histona. E aí se eu desenrolo ainda mais, você vai ver uma coisa mais ou menos assim, certo? É como se fosse uma escada. O corrimão dessa escada aqui seria um fosfato, tá? Que é esse grupo fosfato aqui, um átomo de fósforo com 4 oxigênios. Aqui nós teríamos um açúcar, que está aqui, ó. Esse é um açúcar chamado de ribose. Por que ribose? Ele tem 5 carbonos, tá? 5 carbonos, isso quer dizer que ele é C5H10 e O5. Ok? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ok? E aí ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrogênio, tá? Alguns hidrogênios são perdidos quando ele faz essa ligação, por isso que a gente não está vendo ele aqui. E ele vai ter também os oxigênios no número de 5, tá? Muito bem, então isso é uma ribose. Nós temos no nosso DNA. E o que falta aqui? Isso aqui, ó, que são as bases nitrogenadas, tá? Que é o que liga com outras bases nitrogenadas, adivinhe pelo quê? Por pontos de hidrogênio. E que mantém essa longa cadeia. Então isso aqui foi só para chamar a atenção, nós não vamos ver DNA agora, nós temos uma aula especial disso aqui tudo. Isso aqui é só para mostrar a importância aqui, ó, do açúcar, tá? Na ribose que vai estar no DNA também. Muito bem, meu povo, vamos que vamos. Seguindo aqui, nós temos uma diferença importante, tá? Alguns monossacarídeos não apresentam a fórmula genérica, respeitando essa fórmula genérica aqui que eu disse para vocês. Então eu já trago logo uma exceção, mostrando que nem todos vão ter o mesmo número de carbonos e oxigênio e o dobro de hidrogênio. Um exemplo disso, aqui nós temos uma ribose. Ribose é quando nós tratamos talvez eu tenha falado DNA, mas o DNA não é ribose, o DNA é uma desoxirribose. O ribose é o açúcar encontrado no RNA.
Não esquente com isso agora, nós vamos tratar isso melhor quando a gente estudar DNA e RNA, tá? Mas no DNA, tanto é que o termo DNA significa, sabe o quê? Ácido, ok? Desoxirribonucleotídeo. Desoxirribonucleotídeo. Então, não é um desoxirribonucleotídeo, seria um ácido desoxirribonucleico. Esse é o termo correto, tá? É isso que significa DNA, ácido desoxirribonucleico. Por quê? Porque o açúcarzinho que o DNA tem, ele carece de um oxigênio a menos aqui, ó, comparados com a ribose. Então, se você ver, aqui eu tenho 5 carbonos, mas só 4 oxigênios, tá? Então, só para dizer que em alguns monossacarídeos, essa forma genérica aqui, ela não é totalmente respeitada, tá? Vamos que vamos. Próximo. Alguns monossacarídeos ainda não apresentam essa forma. Por exemplo, olha só que maravilha. Esses monossacarídeos, eles vão ter variações. Então, nós temos lá a glicose, a frutose e várias outras, tá? Manose, etc. Só que eles vão ser modificados. Alguns deles vão ser modificados. Por exemplo, isso aqui é uma acetilglucosamina. Importantíssimo esse acetilglucosamina, é o N-acetilglucosamina. Ele tinha tudo para ser uma glicose, feliz e contente, só que no lugar aqui da hidroxila, olha só, entre um grupo N de nitrogênio, acetil, tá, por causa desse acetato aqui, glucosamina, por causa que isso aqui é uma glicose, tá? N-acetilglucosamina. Então, esse grupo acetil, ligado a um Nzinho aqui, é o N-acetilglucosamina. Essa é a fórmula, C8H13O5, e com um nitrogêniozinho aqui, ok? Qual a importância desses caras? Olha só, a quitina que eu disse para vocês, que está contida no exoesqueleto de artrópodes, tá? O que é um artrópode? Artrópode é inseto, artrópode também são os aracnídeos, tá? E também os nossos queridos crustáceos, tá? Que a gente tanto ama e tanto aprecia culinariamente. E, além disso, os fungos também, eles vão possuir essa quitina na sua parede, ok? Então, a quitina nada mais é, quando eu coloco isso aqui entre colchetes, um Nzinho aqui, quer dizer que a quitina é formada por milhares de unidades dessas aqui, tá? De N-acetilglucosamina, que teria tudo para ser uma glicose, mas tem aqui um grupo acetil-N ligado a ela, tá bom? Então, ótimo, maravilha. Nada demais, tá? Isso aqui. Não se assuste com as fórmulas, tá tudo certo. Vamos que vamos. Muito bem, muito bem, muito bem. Olha só. Os monossacarídeos, eles podem ser classificados em aldoses ou cetoses. Ai, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Cara, nada demais. Olha só que maravilha. Isso aqui, ó, é um gliceraldeído. Ele tem 3 carbonozinhos, 3 oxigênios e 6 hidrogênios, tá? Ele é uma aldose. Por que aldose? Porque ele tem esse grupo aqui, ó, que a gente chama de aldeído, tá? Isso é um aldeído, ok? Já esse cara aqui, ele é uma cetose. É a mesma coisa desse cara aqui, meu povo, ó. Isso aqui, ó, a fórmula é C3H6O3. Isso aqui, C3H6O3. Não confia em mim? Conta aí. Então, só que esse cara é um aldeído e esse outro indivíduo aqui é esse grupo é uma cetona, tá? Então, isso é uma cetona, isso é um aldeído, esse é um açúcar com um aldeído, logo ele é uma aldose. Esse é um açúcar com uma cetona, então ele é uma cetose, ok? Nada demais, é só nome, tá? Tem que decorar? Não, né? A prova, eu já falei que é de consulta, então você tem que decorar absolutamente nada disso aqui, só tem que entender. Vamos. Foi? Então, alguns tipos de monossacarídeos. Aldose, de novo, tem o grupo aldeído, tá? Aqui, ó, aldeído, aldeído, aldeído. E a cetose tem o grupo cetona. Então, aqui o oxigêniozinho vai ter uma ligação dupla com o carbono, tá? O grupo cetona, cetona, cetona. Olha só, isso aqui é o gliceraldeído de hidroxicetona, que nós vimos no slide anterior. Isso aqui é uma ribose, ok? Essa ribose tem 5 carbonos. 10 hidrogênios e 5 oxigênios. E aqui está um grupo aldeído dela, tá? A glicose, por exemplo, tem 6 carbonos, 6 oxigênios, 12 hidrogênios. E aqui está o grupo aldeído dela. Por isso, a glicose é uma aldose.
Já a frutose é uma cetose. Por quê? Porque ela tem um grupo cetona no lugar. Tá? Aqui, em vez de ribose, nós temos a ribulose, 5 carbonos, mas com uma cetona aqui. Tá? E a hidroxicetona que nós já tínhamos visto. Beleza? Foi que foi. Agora, outro ponto importante é que, em solução aquosa, os monossacarídeos assumem a estrutura de anel. Eles não ficam nessa forma linearizada que nós vimos até então. Tá? Então, quando você tem uma solução aquosa, esse grupo aldeído, tá? Ou o grupo cetona, lá embaixo, tá? Aqui tem uma representação de 5 carbonos. Não está correto isso aqui, tá? Mas seria um açúcar de 6 carbonos que teria um cetona aqui embaixo. Bom, nesse caso aqui, nós temos a glicose na sua forma linearizada. Então, quando você tem uma solução aquosa, eles tendem a reagir com essa hidroxila aqui do canto. Ó. Esse grupo aldeído, ok? Ele reage com essa hidroxilazinha aqui, formando um anel, ok? Continua com 6 carbonos? Continua. Nós só não estamos mostrando aqui, porque cada quina dessa aqui vai ser um carbono. Então, 3, 4, 5 e 6. Outro ponto, esses carbonos têm um número. Tá? Esse é o carbono 1, carbono 2, 3, 4, o carbono 5 e o carbono 6. Então, no sentido horário, a gente dá a numeração crescente para esses carbonos. Já na frutose, nós também temos um anel, só que esse anel ele tem 5 pontas aqui, tá? Continua tendo 6 carbonos, opa, claro, aqui o carbono 1, carbono 2, o carbono 3, o carbono 4 e o carbono 5. Só que isso aqui, meu povo, não é uma frutose. Se fosse frutose, nós teríamos isso aqui, ó. CH2OH, tá? E aí sim nós teríamos 6 carbonos novamente, tá? Isso aqui, na verdade, ele tá... Ah, tá. Agora que eu entendi aqui, ele está representando uma ribose, tá? Então, é diferente. Mas se fosse a frutose, nós teríamos aqui, ó, outro carboninho, tá? Beleza? Maravilha, joia. Muito bem. Então, isso aqui que eu quero que vocês entendam, tá? Que você vai ter em solução aquosa, eles vão essa molécula vai ser, em vez de linear, ela vai ser encontrada nessa forma circularizada. Maravilha. Foi que foi. Olha só. Aí o seguinte, de novo, né? Só mostrando aqui o que acontece com a glicose. Então, novamente, nós temos essa porção aqui se unindo com essa hidroxila aqui, na verdade, tá? Do carbono 5. Então, olha só que maravilha. Aqui em vermelhozinho, essa hidroxila. E aqui, se unindo com essa estrutura. Beleza? Nada que vai embora, tá? Ele continua tendo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 carbonos. Continua tendo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 oxigênios e continua tendo 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 hidrogênios. Tá? Então, essa fórmula não foi alterada. Ele continua com C6, H12, O6. No entanto, de uma forma linear, ele foi para uma forma circularizada. Tá? É uma forma energeticamente mais estável que a forma linear. Ótimo, maravilha, foi. Agora, continuando aqui, nós vamos para o seguinte. Em solução aquosa, de novo aqui nós vamos ter a circularização agora da frutose, agora sim, tá? Ela tem 6 carbonos, aqui está o nosso grupo cetona, ok? Esse grupo cetona vai reagir aqui com o carbono 5 e vai fechar um anel. Quando ela fecha esse anel, olha que maravilha. Esse anel aqui ele tem 5 pontinhas, tá? 5 pontinhas, um pentágono em vez de um hexágono. Só que os 6 carbonos continuam aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? E o mesmo número de oxigênio e o dobro de hidrogênio, tá certo? Então, essa é a cara da nossa frutose e a cara da glicose a gente viu anteriormente. Beleza? Adiante. Aqui, foi. Como é que a gente sabe que a frutose, ela tem essa cara aqui? A glicose tem aquela outra cara lá. Tá? Essa cara aqui, a nossa glicose. Como é que a gente sabe de tudo isso, hein, povo? Olha só.
que maravilha. Eu gosto de falar essas coisas porque às vezes o aluno acha que a gente tira isso do chapéu. Não, tá? Como que a gente sabe a estrutura da molécula? Através de uma técnica muito requintada e elegante chamada de cristalografia de raio-x, onde você cristaliza uma molécula, tá? Que pode ser uma proteína, pode ser um oligosacarídeo. Você bombardeia essa molécula aqui, uma vez que você cristalizou, você tem uns cristalzinhos, você submete a ela a um bombardeio, um feixe de raio-x, tá certo? Olha aqui, tá a minha molécula cristalizada. Então eu mando raio-x por ela, tá? Aqui esse raio-x ele vai ser focalizado para passar por essa cristal, tá? Quando esse raio-x bate na estrutura das moléculas, os átomos da molécula ali, os carbonos, os hidrogênios e o oxigênio, vão desviar esses raios. E aí eu tenho uma chapa aqui que vai coletar esses raios desviados. E com isso eu vou jogar isso tudo no computador, formando um mapa de densidade eletrônica, tá? E com isso eu vou ter um modelamento molecular. Claro que isso aqui envolve uma bioinformática pesada, tá? Para você entender como que esse monte de ponto aqui de raio-x desviado forma depois uma estrutura bonitinha aqui de uma proteína, de um oligosacarídeo, de um lipídio, etc e tal, tá? Então, essas estruturas que ilustram, que embelezam nossos livros, é feita a partir disso aqui também, tá? De cristalografia de raio-x. Nós temos também caso de ressonância magnética nuclear e etc e tal, só para vocês saberem de onde a coisa está vindo. Foi? Maravilha. Açúcares cíclicos podem ter duas formas anoméricas, alfa ou beta. O que é isso aqui, meu povo? Isso aqui é o seguinte, aqui está a nossa querida glicose, ela vai formar um anelzinho, tá? Esse anel, se ele tiver com a hidroxila para baixo, é chamado de uma glicose alfa. Se ele tiver com a hidroxila para cima, é chamado de uma glicose do tipo beta. Isso aqui vai ser bastante importante para a gente entender depois, por exemplo, a diferença entre um amido, um glicogênio e uma celulose, por exemplo, tá? Só isso, tá? Hidroxila tá para baixo aqui, é a forma alfa da glicose. Hidroxila tá para cima, é a sua forma beta. Muito bem. Ótimo. Foi. Agora, o seguinte. Olha só que maravilha. Isso aqui nós temos diferenças, tá? Pode parecer uma mistura, uma sopa de letrinhas aqui, mas eu vou explicar para você. Isso aqui é a glicose, e a glicose ela tem uma família de variações. Por exemplo, se no lugar dessa hidroxilazinha aqui nós tivermos um grupo amino, tá? Isso aqui vai ser uma glucosamina, ok? Isso aqui é a glicose, mas substituir aqui a hidroxila por um amino, então é a glucosamina agora. Se for um grupo N-acetil, então isso aqui nós temos o N-acetilglucosamina, que isso aqui faz parte da parede celular de fungos e também do exoesqueleto de insetos, tá? Várias unidades do N-acetilglucosamina, como eu mostrei anteriormente. Muito bem. Agora, se a mesma glicose, olha só, isso aqui é uma glicose, só que a única diferença é que aqui, olha só, entrou aqui um grupo fosfato, então é uma glicose 6-fosfato, tá? Aqui nós temos uma amina também, e aqui vai mudar o grupamento hidroxila aqui, ó, foi substituído por um outro grupo, um grupo R. Isso aqui vai ser um ácido murâmico, tá? Aqui um ácido N-acetilmurâmico, que esse grupo R é isso aqui, ó. Então, para economia de espaço, eu estou chamando R disso aqui tudo, tá certo? E aqui um grupo N-acetil. Então, você vai tendo um monte de coisa derivada da glicose. Tá? Bom, outro ponto aqui, ó, glucuronato. O que é o glucuronato? Aqui em cima, em vez desse CH2OH, nós vamos ter essa estrutura aqui, ó, que é um CO2, tá? Então, é o glucuronato, tá? Esse aqui é o gluconato, olha só, tem uma diferença também ali. Isso aqui é uma gluconolactona, ok? Olha só a diferença. Então você vai tendo variações aqui da sua glicose. A família de açúcares, que eles são encontrados em vários lugares. De novo, isso aqui pode ser encontrado no exoesqueleto de inseto. Isso aqui pode ser encontrado também na sua membrana plasmática, tá? Você pode ter, perdão, você pode ter também glicosídeos, proteína, aminoácidos, tá? Meu Deus, calma lá.
Isso aqui você vai ter aminoaçúcares, tá? Aminoaçúcares. Então, no lugar aqui, ó, a glucosamina. Você vai ter um grupo amina, que é isso aqui, né? A glucosamina. Aqui seria uma manosamina, tá? Aqui uma fucose, raminose, etc. Então, isso tudo é só para a gente entender que há variações dos açúcares, ok? Beleza? Foi. Agora, meu povo, olha só que interessante isso aqui. Para uma pessoa ver se ela está com diabetes, o que se faz? Se usa um kit, tá? Para dosar a quantidade de glicose no sangue desse indivíduo, usando essa seguinte técnica. Você pega lá, recolhe o sangue da pessoa, né? Coleta o sangue da pessoa, uma pequena quantidade, pega esse sangue e coloca na presença de uma enzima. Essa enzima aqui é chamada de glicose oxidase, tá? Essa glicose oxidase vai ter oxigênio ali no meio, vai ter água também, obviamente, e ela vai pegar essa glicose e transformar nisso aqui, olha só que maravilha, no ácido glucônico, que é uma das variações da glicose. E não só isso, ela vai transformar também nisso aqui, que é o que importa. Isso aqui é o que, hein? Isso aqui é chamado de peróxido de hidrogênio, ou também conhecido como água oxigenada, tá? H2O2. Esse peróxido de hidrogênio aqui reage com um corante, tá? Não se preocupe com esse nome, é o aminoantipirina e um fenol. E quando ela reage, isso, cara, aqui, reagindo com esse corante, vai dar uma cor vermelha, vai formar uma outra coisa aqui com uma cor vermelha, certo? Qual que é o objetivo da técnica? Quanto mais vermelho ficar, tá? A minha reaçãozinha, ok? Quer dizer que mais glicose eu tenho no sangue. E aí eu comparo isso com um padrão e eu determino a quantidade de glicose que esse indivíduo tem no sangue. Então a pessoa ficou a noite inteira sem comer, vai lá em jejum fazer o teste de glicose e não pode passar de um certo nível, tá? E eu meço essa glicose usando essa técnicazinha aqui, tá certo? É uma técnica bem interessante. O pessoal de análises clínicas vai ver isso melhor. O pessoal de alimentos, a gente não entra muito nisso, né? É só para vocês saberem que existe. Foi, maravilha. Olha só. Outro ponto importante aqui, ó. Algumas enzimas se ligam a números específicos. O amido é sintetizado a partir da alfa-glicose, tá? Enquanto que a celulose é a partir da beta-glicose. Então aqui eu estou chamando glicopiranose ou glicopiranose aqui, mas é porque se forma aqueles anéis pirano. O que é o anel pirano? Esse anel hexagonal, tá? Se fosse um anel furanosídico, seria um anel pentagonal, tá certo? Então o amido é feito a partir de moléculas alfa. O que é uma molécula alfa, meu povo? Já falei para vocês que é aquela cuja hidroxila está para baixo, tá? Se a hidroxila estivesse para cima, seria uma beta. Então, essas são diferenças importantes do amido e da celulose, tá certo? Então, já vocês vão entender melhor isso aqui. Foi. Olha só que maravilha. Os monossacarídeos eles são ligados por ligações glicosídicas. Então, você tem lá a glicose, a frutose, etc e tal, e eles vão ser unidos através de ligações glicosídicas, tá? Então, duas glicoses aqui unidas, ó. Então, nós vamos ver qual é a importância disso, tá? Então já vai ficar muito claro o que está acontecendo aqui. Vamos que vamos. Olha só, quando você tem uma glicose unida com outra glicose, ok? Nós vamos ter uma formação, uma liberação de água nessa reação aqui. Isso é chamado de reação de condensação, que libera água, tá? Se você fosse quebrar isso aqui em duas unidades de glicose novamente, tá? Você precisaria que a água entrasse. Mas quando você está unindo, você está tirando uma molécula de água, tá? Essa reação é chamada de condensação, certo? Então aqui nós temos agora, quando você une uma glicose com outra glicose, isso aqui é chamada de maltose. Outro ponto que eu quero que você entenda. Quando você está unindo essa glicose aqui pelo carbono 1, com outra glicose pelo seu carbono 4, a gente sabe que os carbonos eles têm número, tá? Esse aqui é o carbono 1, o 2, o 3, o 4, o carbono 5 e aqui o carbono 6. Você está unindo uma glicose pelo carbono 1 com outra glicose pelo seu carbono 4. Isso aqui é chamado de ligação alfa 1,4, tá? Por que alfa? Porque são duas glicoses alfa,
tá? Duas glicoses alfa, por quê? Porque essa hidroxila do carbono 1 aqui está para baixo, tá certo? Então são duas glicoses unidas pelo carbono 1 e pelo carbono 4. O que é glicosídica e linkage? Glicosídica é glicosídica e linkage é ligação. Então ligação glicosídica pelo carbono 1 e o 4, tá certo? Beleza, maravilha. Olha só que interessante essas coisas todas. Eu pelo menos acho uma lindeza. Veja, quando você tem aqui uma glicose com outra glicose, você tem a formação de uma maltose, tá certo? Ligação é do tipo alfa 1,4, tá? Alfa 1,4. Eu já expliquei isso. Por quê? Porque essas glicoses, voltando aqui, ó, no slide anterior, elas são glicoses do tipo alfa. A hidroxilazinha está para baixo. Maravilha? Foi. Olha só. Quando a gente trata aqui da maltose, então é uma ligação alfa 1,4. As duas são do tipo alfa e o carbono 1 e o carbono 4 estão envolvidas aqui. Para que essas duas fossem ligadas, saiu daqui uma molécula de água, ok? Quando você tem uma galactose e uma glicose, você vai ter um outro disacarídeo. Eles não vão se chamar mais glicose-galactose, vão se chamar agora lactose. Quando você tem uma glicose e uma frutose, você vai ter agora um disacarídeo chamado sacarose. Onde que a gente encontra essa sacarose? No açúcar que você adoça o teu Nescau. Todo dia vai isso aqui, aquilo lá é a sacarose, tá? Açúcar da cana de açúcar. Importante, é necessário especificar quais anômeros e quais carbonos participam da ligação. Então, se é o anômero do tipo alfa ou do tipo beta, tá? E se o carbono é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6 que estão envolvidos na ligação, tá? Isso faz toda a diferença e isso muda muito de um sacarídeo para o outro. Foi? Olha só. Deixa eu só ver se tá tudo certo aqui na minha gravação. Beleza? Olha que maravilha. Quase uma hora de aula, tá? Bastante coisa. Isso aqui vai um pouco mais. Eu sugiro que você depois assista numa velocidade maior para você reduzir o teu tempo, tá? Então, eu já estou cobrindo toda a questão de carboidratos aqui nessa aula. Vamos que vamos, meu povo. Olha só, alguns disacarídeos que são muito comuns. Então, uma glicose com outra glicose, unidas por uma ligação alfa 1,4, tá? Glicose alfa com outra glicose alfa, carbono 1 com carbono 4. Isso aqui é uma maltose. Agora veja, quando você pega uma galactose, tá? Ela é diferente da glicose, ok? Você tem uma galactose com uma glicose, você tem uma ligação beta 1,4, tá? Beta-galactose com uma alfa-glicose. Eles estão unidos pelo carbono 1 e pelo carbono 4, ok? Então, nós temos uma ligação beta 1,4 aqui. E isso é a nossa querida lactose. É o açúcar do leite, tá? Algumas pessoas não têm uma enzima ou são deficientes na enzima que fazem a quebra dessa ligação. E aí elas vão ser intolerantes à lactose, tá? Outro ponto aqui, ó. Nós temos uma glicose, tá? Uma alfa-glicose ligada com uma beta-frutose. E isso aqui é uma ligação alfa-glicose 1,2. Por quê? Porque nós estamos pegando o carbono 1 de uma glicose ligando com o carbono 2 de uma frutose, tá certo? Então, é uma ligação 1,2, beleza? Então, é isso, ligações glicosídicas, tá? Vão formando diferentes disacarídeos. Por que di? Porque são dois sacarídeos. Maravilha? Foi? Olha só. Agora aqui, nós temos a maltose e celobiose, são dímeros de glicose, mas apresentam propriedades diferentes. Aí que entra o fator uau aqui da nossa querida bioquímica, tá? Por exemplo, quando você pega uma glicose, tá? Uma alfa-glicose de um lado, uma alfa-glicose do outro, carbono 1 aqui, carbono 4 aqui desse lado, nós temos uma ligação alfa 1,4. Isso aqui é a maltose. Agora, quando nós fazemos o quê? Você tem uma beta-glicose, onde nessa beta-glicose, a gente já viu antes, a hidroxilazinha aqui, ó, ela não está para baixo, ela está para cima. Então isso é uma beta-glicose. Quando uma beta-glicose liga-se com outra beta-glicose,
pelo carbono 1 e pelo carbono 4, nós não formamos maltose mais, nós formamos uma celobiose. O que é a celobiose? Celobiose, meu caro, é o disacarídeo. Quando você vai ter um monte de unidade disso aqui, isso aqui vai formar a nossa celulose, tá certo? Essa é uma das respostas. Por que a celulose não é solúvel em água? Então, imagina inúmeras unidades dessa coisa aqui, ó. Tá? Isso aqui repetido N vezes. Isso aqui vai formar a celulose. Celulose não permite a entrada de água aqui. Essa cara aqui, ele é solúvel em água. Sabe por quê? Porque olha só as hidroxilazinhas aqui, ó, dando bobeira. Vai vir uma molécula de água aqui, ó, e vai se juntar a elas. Se juntar a elas como? Por pontes que a gente chama de pontes de hidrogênio, é ou não é? Então, ela solubiliza essa maltose aqui. O mesmo não acontece aqui, tá? Você não vai ter essas hidroxilas aqui, ó, elas vão estar comprometidas com ligações, com pontes de hidrogênio entre elas, tá? Essas pontes que formam entre elas mesmo faz com que a celobiose, que forma a celulose, não seja solúvel em água. Então, quando você joga um pedaço de madeira na tua água, ela não vai derreter, certo? Por quê? Porque você tem várias ligações aqui, diferentes, que é a ligação beta-1,4, onde você tem a formação de pontos de hidrogênio entre cada elemento desse, e aí você não vai ter espaço para a água entrar aqui e formar pontos de hidrogênio com essa molécula, tá certo? Então, esse é um dos motivos pelo qual nós temos essa insolubilidade. Olha só que maravilha. Aqui, de novo, a maltose, tá? Ligação de glicose com glicose, carbono 1, carbono 4, duas glicoses alfa. Então, o malte é um grão, que pode ser cevada, trigo, milho, arroz, cuja germinação foi iniciada e depois parada. Ele não deu continuidade a essa germinação. E aí você tem um acúmulo de açúcar fermentável, tá? E uma alta concentraçãozinha aqui, ó, da maltose, tá certo? Por quê? Porque o amido começou a ser quebrado. Você começou a degradar o amido ali daqueles grãos. Começou a degradar, você vai formar um monte de maltose, tá? Que são esses disacarídeos aqui. E isso, meu povo, é comida para a levedura, que é um fungo que vai pegar e fazer o quê? Fermentação. E vai produzir álcool. É ou não é? Podemos produzir cerveja a partir do trigo, da cevada, ou uísque a partir do milho, saquê a partir do arroz, por causa que a levedura vai fermentar isso aqui, porque tem maltose para ela fermentar, tá? Ela vai comer essa maltosezinha, liberar CO2 e liberar uma coisa importantíssima ali no processo, que é o álcool, que é o etanol. Isso aqui é a fermentação. A gente vai ver isso com mais detalhes, não é agora a hora. Muito bem. Dando continuidade, olha que maravilha. Quando uma pessoa é intolerante à lactose, tá? A lactose está presente no leite mamífero, que nada mais é do que uma galactose, uma glicose, unidas por uma ligação beta-1,4, tá? Tá aqui, ó. Isso é fonte de energia para recém-nascidos, né? E é degradada por uma enzima muito, muito importante, que é a lactase, tá? Essa lactase vai degradar essa estrutura aqui, que é a lactose, certo? Quebra a ligação glicosídica entre a galactose e a glicose. Então, se você não tem a enzima que faz isso aqui, olha o que vai acontecer. Algumas pessoas são tolerantes à lactose, que tem a lactase, tá? Isso vai acontecer o quê? A lactose ela vai chegar lá no teu intestino, tá? E lá no teu intestino você tem a sua lactase, a enzima que quebra a lactose. Então você vai quebrar na glicose e na galactose. Beleza, tuas células vão receber esses monossacarídeos aqui. Agora, o problema é quando a pessoa é intolerante, tá? Ela não tem ou tem deficiência da lactase. Essa lactose vai chegar intacta lá no intestino grosso, vai estar cheio de bactéria ali. Essa bactéria vai pegar essa lactose, vai fermentar, vai liberar uma quantidade grande de gás, de ácido, e a pessoa vai ter flatulência, vai ter dor abdominal, etc, etc. Por isso que ela é intolerante à lactose. Ela vai sofrer porque essa lactose não foi degradada antes. Ela chegou lá intacta, beleza? Outro ponto, algumas pessoas chegam a passar mal com a lactose pelo seguinte: isso aqui vai estar cheio de lactose, tá? E essa lactose, ela vai atrair água por osmose, tá? Vai entrar água aqui dentro. Essa água vai fazer com que a tua fezes ela fique num estado líquido,
E aí, esse depende, tem vários graus de intolerância, tá certo? Então, muito mal-estar para uma pessoa que ingere lactose e que é intolerante à lactose. E é por causa disso aqui tudo, ok? Maravilha. Olha só, dando continuidade ainda ao tema lactose, então, você tem vários tipos de intolerâncias. Tem a primária, que é a redução natural da enzima, tá? Após a diminuição do consumo de alimentos ricos em lactose. Então, algumas pessoas se tornam intolerantes ao longo da vida. Por quê? Porque você vai reduzindo a produção da lactase. Porque você também diminuiu o consumo de alimentos ricos em lactose. Então, você está diminuindo a quantidade de leite que você está ingerindo, ou queijo, ou etc., ou manteiga. E aí você está diminuindo essa quantidade, e aí você vai diminuir a quantidade de enzima também. Então a pessoa vai se tornando intolerante, tá? Essa condição é mais comum em adultos, ok? Só que tem também a tolerância secundária, que é a produção reduzida após alguma doença, como a celíaca ou doença de Crohn, tá? E após o tratamento de radioterapia, por exemplo, algumas pessoas se tornam, ou quimioterapia, a pessoa se torna aí intolerante. E alguns tipos de intolerância é congênita, tá? A pessoa não produz a lactase, tá? Já em recém-nascidos. Então, é genético e é um problema relativamente raro, tá? Qual que é o sintoma da intolerância à lactose? Isso aqui está em inglês, mas não se preocupe, né? Olha só, bloating é inchaço, tá? Isso aqui é acúmulo de gás, dor é pain, né? Ou cramps é cólica, tá certo? Dor ou cólica na sua belly, é barriga, ou seja, na parte baixa ali da tua barriga, tá? Gurgling sounds. O que é gurgling? Gurgling é aquele barulho de borbulhas, sabe? Blá, 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 blá. Loose stools é a fezes que tá mole, tá certo? Ou diarreia, etc. Então, você tem todos esses sintomas aqui da sua intolerância à lactose. Beleza? Olha só, alguns leites aqui, ó, eles já vêm com o leite livre de lactose, por exemplo, ele é tratado antes com a enzima, a lactase, que vai quebrar essa lactose. Quebrar no que, meu povo? Quebrar na sua forma, né? Quebrar em glicose e, que mais? Da lactose, tá? Então, é um disacarídeo. Então, ela está quebrando. Olha só, tem a enzima lactase aqui na composição desse leite. Então, ele está quebrando isso aqui. Maravilha? Foi? Olha só que interessante. Essa lactulose é um açúcar sintético, certo? É um remédio. E ela é feita do quê? De galactose e frutose. Ó. Uma ligação beta-1,4, tá? Carbono 1, carbono 4, aqui da frutose. Ela não é absorvida e nem quebrada no trato do intestino. Claro, isso aqui é um negócio sintético, a gente não produz enzima que quebra esse troço, tá? Por isso que é um medicamento, é uma droga. E quando ele entra no teu organismo, aumenta o potencial osmótico do intestino. Ou seja, você tem lá o teu intestinozinho, você vai estar cheio desse troço aqui, dessa lactulose, tá? E isso aqui, meu povo, vai atrair o que aqui, ó? Água. Pela osmose, vai encher de água isso aqui. Para que é usado esse negócio? Contra constipação. A pessoa tá lá sem defecar faz um monte de dia. Então isso aqui é um laxante, né? Para você mandar embora essa fezes, amolecer essa fezes e facilitar a saída, tá? É o diabo verde aqui do teu intestino grosso. Amém? Vamos que vamos. Olha só. Ctrl A, delete. Beleza. E aí, nós temos alguns casos muito interessantes de pessoa que come feijão e passa mal também. Sabe por quê? Porque nos grãos aqui, eles têm alguns oligosacarídeos que não são digeridos, tá? Algumas pessoas não lidam muito bem com eles. Por exemplo, uma é a rafinose. Que diabo é isso? É uma galactose com uma glicose e uma frutose unida. Uma galactose, uma glicose e uma frutose unida, tá? Ou uma estaquiose, que é um tetrasacarídeo, certo? São uma galactose, outra galactose, uma glicosezinha e uma frutose, olha só. Nós temos também a verbascose, que é um pentasacarídeo, 5 sacarídeos unidos, uma galactose, outra galactose, uma glicosezinha aqui e uma frutose. Então, esses caras aqui, ó, esses trissacarídeos, tetrasacarídeos ou pentasacarídeos vão estar presentes em alguns grãos, tá? E eles não podem ser digeridos porque nós não temos a alfa-galactosidase, que é uma enzima. Então, se consumirmos em excesso, pode causar dor abdominal, inchaço, flatulência. O que é flatulência?
é o vulgo peido, né? E diarreia. Então são fermentados no nosso microbioma, lá no intestino, e aí você vai ter indisposição também com esse cara aí, certo? Foi. Polissacarídeos. Olha, se você entender o que são os disacarídeos, vai ser muito fácil entender aqui os polissacarídeos. Por quê? Porque nós temos longas cadeias, tá? Polímeros de glicose unidas, que é a celulose, o amido e o glicogênio. Então todos eles aqui têm a mesma constituição. Celulose, amido e glicogênio, eles são feitos de glicose e nada mais além de glicose, certo? Glicoses unidas. Então, tanto a celulose, o amido e o glicogênio é feito disso aqui. A quitina não, a quitina é feita de N-acetilglucosamida, como eu já mostrei para vocês, tá? E são polissacarídeos porque tem mais de 20 unidades, tá? Tanto de glicose como do N-acetilglucosamina. Beleza. Agora, vamos adiante. Olha só que maravilha, isso aqui está em inglês, mas vamos traduzir. Estruturas e papéis de alguns polissacarídeos. Por exemplo, nós temos o polímero, que é chamado de starch, que é o amido, tá? Starch quer dizer amido, que é feito de duas longas cadeias, a amilose e a amilopectina. O tipo é homo. O que é homo? Só tem um tipo de monossacarídeos ali, que é tudo o quê? Glicose, tá? Então, a ligação é do tipo alfa 1,4, só de glicose, tá? E linear. No caso da amilose. A amilopectina, você tem ligações alfa 1,4 entre a glicose e também você vai ter ramificações do tipo alfa 1,6, tá? Então, você vai ter ramificações. Qual que é o tamanho dessa coisa aqui, ó? O número de unidades de monossacarídeo vai de 50 a 5.000, tá? E outro ponto aqui importante, o papel, a função dela é energia, armazenamento de energia nas plantas. Então o amido é feito só de glicose, é um homopolissacarídeo, ligações alfa 1,4 na linha e alfa 1,6 na ramificação, tá? E a função é armazenamento de energia em planta. Quando nós falamos aqui do glicogênio, glicogênio também é um homopolissacarídeo. Só que tá? Ele vai ter também a mesma coisa, igual ao amido aqui, ligação alfa 1,4 e ligação alfa 1,6 nas ramificações. Só que essas ramificações, esses branches aqui, que é o braço, tá? É o galho, a ramificação, a cada 8 a 12 resíduos de glicose. Então você vai ter lá glicose, 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 uma ramificação com mais glicose aqui. Glicose, 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 outra ramificação com mais glicose aqui. Glicose, glicose, glicose e ramificação. E assim vai. Então, você vai ter uma grande quantidade de ramificação nisso aqui, tá? Outro ponto importante, mais de 50.000 unidades de glicose, tá certo? Qual que é a função do glicogênio, meu povo? Armazenamento de energia em bactéria e células animais, tá? Nos fungos também é armazenada energia na forma de glicogênio. Então, você armazena energia onde? No teu fígado, tá? Você vai lá no Big Mac, come 3 Big Mac, uma batata, um milkshake, e aí você entupiu o teu corpo de açúcar. O que você vai fazer? O teu corpo faz com esse açúcar? Joga fora? Absolutamente não. O teu corpo ele vai guardar esse açúcar na forma de glicogênio, tá? Onde? No fígado, tá certo? Então, forma de armazenamento de energia. Maravilha. Outro ponto, a celulose. O que é a celulose? É um homopolissacarídeo. Só que a ligação não é alfa 1,4 mais, é do tipo beta 1,4, tá? Acima de 15.000 unidades. Qual que é a função? Estrutural. Estrutural. Nas plantas, ela dá rigidez e força às paredes celulares, tá? A planta, ela armazena energia na forma de amido. Só que a estrutura dela, tá? A rigidez de um tronco de árvore é por causa que em cada célulazinha dela vai ter uma parede de celulose, tá certo? Já falamos também da quitina. Quitina é o quê? É um homopolissacarídeo, só que não é mais glicose, é a N-acetilglucosamina, que eu já mostrei para vocês nos slides anteriores. Muito grande, tá? Indeterminado aqui. Qual que é a função? É a função estrutural. Na exoesqueleto dos insetos, né, aranhas, crustáceos, dá rigidez e força aos seus exoesqueletos, ok? Então isso é a quitina. Outro polissacarídeo importante é o peptídeo glicano,
tá? É um heteropolissacarídeo, tá? Não é feito de uma coisa só. Então você tem o ácido murâmico, você tem o N-acetilglucosamina, ligação alfa, beta 1,4, etc. Então você tem um monte de coisa ali. Para que serve esse troço? Em bactéria, ele dá rigidez e força ao envelope celular. Ora, numa bactéria, imagina que isso aqui seja uma bactéria, envolvendo a bactéria nós temos uma parede aqui, ó. Tá? Isso aqui é o peptidoglicano, que vai dar força, resistência. Algumas bactérias são mais resistentes do que outras, e tudo isso por causa dessa parede aqui, tá certo? E o hialuronato, tá? Glucosamino-glicano. Então, isso aqui também é glucosamina, N-acetilglucosamina, tá? E em alguns vertebrados, a matriz extracelular e a pele do tecido conectivo, viscosidade e lubrificação das juntas é tudo feito por esses hialuronato aqui, tá certo? Então, entre o que une a tua célula, o que deixa a tua pele grudada uma na outra, é um tecido conectivo. E esse tecido conectivo é feito de um monte de polissacarídeos, de forma que eles são heteropolissacarídeos, tá? E que vai manter a unidade daquilo tudo. Beleza, vai. Forçar. Estamos quase acabando, hein? Olha só que maravilha. Isso aqui, ó, é o amido, tá? O que vai acontecer com o amido? Amido a gente já viu que é um polissacarídeo de glicose, tá? A ligação é do tipo alfa 1,4, tá certo? E alfa 1,6 na ramificação. Então, olha só que maravilha, presta atenção aqui. Aqui eu tenho uma glicosezinha, tá? Quando aqui é o carbono 1, ela está ligada ao carbono 4 da próxima, ok? Agora, quando nós temos uma ramificação, essa ramificação é feita entre o carbono 6, aqui, esse carbono 6, ligado a um outro carbono 1 da próxima glicose. Então, isso é uma ramificação. Essa ramificação a gente chama de uma ligação alfa 1,6, tá? Então, nós temos a amilose e a amilopectina. A amilopectina é essa monte de coisa aqui, ó. Tá? Essas ramificações. O amido, então isso aqui é o amido, tá? E aqui o glicogênio. Qual que é a diferença entre amido e glicogênio? Cara, estruturalmente nenhuma. Elas estão ligação alfa 1,4 e alfa 1,6 na ramificação. A diferença é que o glicogênio vai ter mais ramificações. Ele vai ser mais empacotado, tá certo? Por quê? Porque a gente precisa guardar isso aqui no nosso fígado, tá certo? A celulose, ele forma uma longa fibra. Tá? A ligação é diferente, olha só que legal. Isso aqui forma um negócio muito rígido. Você vai ter um monte de glicose unidas aqui, só que a ligação é do tipo beta 1,4. Tá? E aí não sobra espaço para a água entrar aqui, ó, porque tá todo mundo unido entre todo mundo. Tá? Então forma essa fibra de celulose aqui gigantesca. Onde que a gente usa essa fibra? O papel que você está escrevendo nessa videoaula agora é feita de celulose. Foi? Olha só. Agora, falando um pouquinho mais aqui a respeito disso tudo, o amido, ligação alfa 1,4, tá? Milopectina vai ter alfa 1,4 e as ramificações alfa 1,6, tá? O glicogênio, mesma coisa, e a celulose, a diferença é que a ligação é diferente, é do tipo beta 1,4, vai formar altamente linear, tá? Isso aqui, o glicogênio é altamente ramificado e o amido é moderadamente ramificado, ok? Foi. Beleza? Vamos que vamos. Amido, olha só, é a síntese no plastídio, tá? Então, de novo, ó, só para mostrar melhor aqui a coisa, é que nós temos essa ligação do tipo 1 e 4, é ou não é? É. E aqui, ó, é a ligação do tipo 1, carbono 1 desse, com o carbono 6 desse outro aqui, tá? Então, é um polímero de glicose. Então, várias glicosezinhas unidas aqui no amido, tá? Quando tem uma ramificação, isso aqui é tudo ligação alfa 1, 4. Quando tem uma ramificação, essa ramificação aqui é 1,6, certo? Tá entendido. Maravilha. Vamos lá. Deixa eu só ver se tá tudo certo com a nossa aulinha. Aulinha não, né? Já é uma aulona. Mas é isso, tá? Tem para onde correr, nós temos que fazer isso aqui. Beleza? Tá indo. Falta pouco, tá? Confia em mim. Já faltou mais antes. Tá quase acabando. Muito bem.
Então esse aqui é um grão de amido no microscópio eletrônico. Olha que bonitinho, tá? Parece um boneco aqui deitado numa almofada, tá? Então ele vai formando esses grânulos aqui, tá certo? Então olha só as glicosinhas aqui, ó, todas unidas pelo carbono 1 e pelo carbono 4, tá? E ela vai se enrolando, vai formando esses grânulos aqui, ok? Beleza? Foi. Próximo. Tá? Ligação alfa 1,6, alfa 1,4, quando tem ramificação é alfa 1,6. Isso aqui já ficou claro para vocês, tá? Outro ponto. Mesma coisa, tá? Só estou mostrando diferente ângulo aqui, ó. Quando você tem a amilopectina, quando você tem essas ramificações, esses braços, tá? Perdão. E a amilose é quando você tem só ligação alfa 1,4, tá certo? Foi. Olha só que maravilha. Outro ponto aqui, esses grânulos, eles são insolúveis, geralmente, não altera o potencial osmótico, ou seja, não vai ter uma grande quantidade de água migrando para um grão de amido. Por quê? Porque pouco espaço, alta densidade, você não tem as glicoses ali dando sopa com as hidroxilas para a água juntar. Então, essa é uma estratégia bioquímica muito interessante para que a planta armazene esse grão de amido sem que atraia muita água para ele. Tá? O mesmo vale para o nosso glicogênio no fígado. A gente guarda ele empacotado, esse monte de glicose fica empacotada ali no fígado, para que não atraia tanta água assim, tá certo? Senão seria uma catástrofe, tá? Olha só, o glicogênio, mesma coisa, ó. Reserva energética de animais, fungos e bactérias. Então, 5% da massa do fígado é de glicogênio, tá? E ele mantém a glicemia do sangue. Nosso sangue não pode ter uma glicemia alta, não pode ter um monte de glicose no nosso sangue. Então, se tem glicose sobrando, vai para o fígado na forma de glicogênio. O músculo também guarda glicogênio, tá? 2% da massa do músculo ali é de glicogênio. Então, qual que é a diferença do glicogênio para o amido? De novo, amido é só glicose, ligação alfa 1,4 na linearidade e alfa 1,6 na ramificação. O glicogênio é a mesmíssima coisa, meu filho. Na linearidade, alfa 1,4 e alfa 1,6 na ramificação. A grande diferença é que o glicogênio ele é altamente ramificado para ocupar menos espaço ainda, porque eu preciso empacotar isso no meu fígado, tá, na forma de glicogênio. Quando você começa a ficar com fome, entrou em jejum, o que teu corpo vai fazer? Para você não morrer e cair desmaiado, ele vai pegar esse glicogênio e vai começar a quebrar, liberando glicose no teu sangue, restabelecendo a tua glicemia, tá certo? Olha só que beleza. Vamos que vamos. Agora nós vamos falar da celulose. Olha a celulose que bonitinha, tá? Isso aqui é uma celulose, uma fibra de celulose olhada no microscópio. E aqui nós temos, olha só, esse empacotamento aqui, ó, da celulose. Tá? Das moléculas de glicose. Então a glicose ela é unida por ligação beta 1,4. Então a forma numérica da glicose é a forma beta e não a forma alfa, ok? E as duas são da forma beta. É como se elas estivessem de cabeça para baixo em relação à outra. Enquanto na alfa elas estão na sua forma com a hidroxilazinha para baixo, aqui elas dão um flip, tá? Elas viram de cabeça para baixo, se unem e isso forma uma rede que não permite a entrada de água, por isso que é uma fibra resistente, insolúvel, que a gente usa para fazer um monte de coisa, tá certo? Beleza? Agora, olha só que belezinha, aqui a celulose, tá? Uma fibra de celulose também, formando essas pontes de hidrogênio. É isso que eu estava tentando dizer para vocês, ó, esses linkages aqui, beta 1,4, ligações beta 1,4, você tem uma ligação de pontos de hidrogênio entre cada molécula de glicose. Não tem a água entrando aqui. Por isso que faz essa fibra, essa rede, essa coisa tão resistente na fibra de celulose, tá certo? Então você tem esse emaranhado de glicose aqui unida, sem que você tenha a formação mais livre, por exemplo, que um amido. Olha só o amido como é que é, tá? E olha só a celulose como é que é, tá? É uma diferença muito, muito grande. Tá ok? Ótimo! Olha só a mesma coisa aqui, olhando de outro jeito, os pontos de hidrogênio entre as cadeias, tá? Dando aí essa rigidez, conferindo essa característica importante. Aqui um ponto importantíssimo. Os vertebrados não fazem a digestão de celulose, tá? Por quê? Porque nós não temos essa enzimazinha aqui, ó, chamada de celulase, tá? Se a gente não tem a celulase, nós não formamos
não quebramos a celulose. Se a gente não quebra a celulose, a gente não digere, ele passa batido, tá? Isso é chamada nossa fibra insolúvel. Quando você come um alface, um pepino, um tomate ou a cenoura, todos eles são células vegetais, são ou não são? São. E como células vegetais que são, elas têm uma parede celulósica, tá? Envolvendo a membrana. E isso não é digerido. Se não é digerido, passa batido. Isso é a fibra insolúvel, tá? É a fibra que nós ingerimos e que vai para o nosso intestino grosso formar o bolo fecal. Então, se você está defecando pouco, coma mais fibra, coma mais vegetais. Granola, aveia, etc., frutas e verduras, beleza? Agora, a vaca, ela só come isso. E ela não tem celulase também. Só que aqui entra o pulo do gato. Uma coisa interessantíssima é que os herbívoros, eles têm um tubo digestório mais longo e tem câmaras de fermentação microbiológica. Dentro dessas câmaras de fermentação, ele vai ter protozoários que produzem a enzima celulase. Eles não produzem, mas esses protozoários que vivem ali no seu estômago produzem essa enzima celulase. E aí faz o quê? Quebra essa celulose e dá energia ali para esse herbívoro, tá certo? Então o estômago é dividido, por exemplo, com um herbívoro ruminante, como a vaca, por exemplo, é dividido o seu estômago é dividido em 4 compartimentos. E aí você vai ter bactérias e protozoários que são fermentadores da celulose, tá? Eles têm a enzima celulase, que quebram a celulose e dão energia ali para a vaquinha se alimentar. Em troca disso, eles vivem ali abrigados, recebendo o alimento da vaca, tá? É uma relação mutualística, ambos se beneficiam da coisa, ok? Foi, estamos quase acabando, não vou falar que estamos quase acabando, tá? Já falei isso há alguns slides atrás, você não deve estar mais acreditando em mim. A quitina é o segundo polímero natural mais abundante da Terra. Nós já falamos dela também. Então você tem a glucosamina, ó, várias glucosaminas aqui. Tem tudo para ser uma glicose, só que aqui no vez da hidroxila você tem esse N-acetil. Então é uma N-acetilglucosamina. E aí, na parede celular de fungos, você vai ter a quitina aqui, ó, na parede celular, tá? E também no exoesqueleto de artrópodes. Aqui nós temos um crustáceozinho com seu exoesqueleto. Isso aqui é feito de quitina, tá? Maravilha. Foi? Vamos lá. Então a quitina é um componente essencial da parede dos fungos, tá? Não está presente em plantas, é uma molécula estranha e algumas plantas elas dão uma resposta imune, tá certo? Quando tem quitina ali em contato com ela. Então, alguns patógenos evoluíram estratégias para evitar esse reconhecimento aí da quitina, tá? Coisas aí do mundo vivo. Olha só, finalizando aqui, nós temos as bactérias. As bactérias também têm os peptidoglicanos. Então, você tem bactérias com depois que a membrana acabou, tem um monte de polissacarídeos aqui que são os peptidoglicanos, que são açúcares e peptídeos, tá? Unidos aqui, ó. Essa é uma bactéria gram-positiva, tá? Ela se colore mais facilmente. Só que daí você tem algumas bactérias que são do tipo gram-negativas, que são as mais perigosas, porque na membrana dela você tem uma dupla camada aqui de peptidoglicano, tá certo? Então, ela é muito mais grossa e ela demora mais para morrer, tá? E são as bactérias gram-negativas. Beleza. Foi? Então, essas glicoproteínas, outro ponto importantíssimo, na tua, na minha, na nossa célula, nós temos glicoproteínas, povo, tá? Essas glicoproteínas são aminoácidos ligados a açúcares, tá? Aqui nós temos o N-acetilgalactosamina, tá? N-acetilgalactosamina. Ligado aqui com uma serina, ó. Então, você tem vários tipos, aqui ligado com outro aminoácido, tá? Então, você tem vários tipos deles, tá? Por exemplo, o tipo sanguíneo, tipo A, B e O, eles são nada mais, nada menos do que tipos diferentes de açúcares, tá? De glicoproteínas que você vai ter na tua célula do sangue, tá? Na hemácia ali do teu sangue. Então, se você recebe um sangue diferente do seu, certo? Que você não pode receber, você vai ter uma reação de aglutinação. Teu sangue vai virar um gel, tá? Então, isso por quê? Porque você tem essas reações aqui dessas glicoproteínas. Então, a pessoa que tem um tipo A, pessoa que tem o sangue do tipo A,
ela tem um açúcarzinho aqui, ó, no seu sangue do tipo A, tá? Então, a sua hemácia, tá, é cheia dessa glicoproteína aqui do tipo A. E ela produz um anticorpo anti-B. Então, o anticorpo anti-B. Anti-B. Já uma pessoa do sangue tipo B, ela na sua hemácia, ela vai ter lá, ó, um outro tipo de glicoproteína, tá? E produz um anticorpo anti-A. A pessoa do tipo O, ela não tem nenhum desses aqui, tá? E a do tipo AB, ela tem os dois, tá? Ela tem tanto a glicoproteína do tipo A, quanto a glicoproteína do tipo B, tá certo? E ela não produz anticorpo nenhum. Já o cara do tipo O produz 2 anticorpos. O tipo O pode doar sangue para todo mundo e só pode receber dele mesmo. O AB pode receber de todo mundo, só que só pode doar para outro dele mesmo. Pessoa do tipo A, ela só pode receber do O e de pessoas do tipo A, tá? Porque se ela receber um sangue do tipo B, ela vai produzir, os anticorpos que ela produz vão coagular nessa hemácia aqui, tá certo? E vice-versa. Então, glicoproteína serve para isso, tá? Importantíssimo na nossa vida, meu povo. Beleza? Foi. Então, aqui alguns tipos de oligosacarídeos, tá? E a sua ligação. Então, por exemplo, alguns vírus e bactérias, elas se ligam a outras células através de polissacarídeos, tá? Que estão na minha, na nossa membrana, tá certo? Então, isso é comunicação celular, é como as células se comunicam umas com as outras, beleza? Olha só, então aqui nós temos o papel das ligantes de lectina, tá, no linfócito para o local de injúria ou infecção. Então você está com uma infecção, por exemplo, tá? Você vai ter os teus linfócitos, são as células de defesa, com as glicoproteínas na sua membrana, tá certo? Que vão se ligar aqui, ó, só nas membranas, bonitinho, e vai extravasar para o ponto da inflamação. Então é assim que ocorre também, para socorrer a tua inflamação, para você não morrer ali dessa inflamação, tá certo? Então, no sangue você vai... essa comunicação celular importantíssima, e é feito pelo meio do quê? De glicoproteínas, ok? Muito bem, muito bem, muito bem. Aqui, ó, mesma coisa, beleza? Alguns vírus se ligam na tua célula por causa dessas glicoproteínas, tá? Então você tem essas cadeias de oligosacarídeos aqui, ó. Glicolipídios também nós temos, tá? Proteína de membrana do plasma. Então algumas toxinas vão ligar também nesses glicolipídios. Algumas bactérias vão ligar-se aí nas suas proteínas de membrana, que é na porção de sacarídeos, tá? Dessas glicoproteínas, ok? Linfócito, mesma coisa, ó. Então, comunicação celular, tá? Isso é feito por causa das suas glicoproteínas, glicolipídios que você tem na sua membrana. Ótimo. Vamos para algumas questões rapidinhas aqui para a gente ver como que essa coisa é pedida nos vestibulares mundo afora, tá? Os glicídios são as principais fontes de energia diária para os seres humanos. São classificados em monossacarídeos, oligosacarídeos, polissacarídeos, de acordo com o tamanho da molécula. Isso que a gente já viu. Polissacarídeos são polímeros de glicose constituídos fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Opa, já falamos disso. E desempenham diversas funções essenciais ao bom funcionamento do organismo. Polissacarídeos mais conhecidos são glicogênio, celulose, amido e quitina. Função atribuída a essas moléculas são respectivamente, tá? A palavra aqui é respectivamente. Respectivamente quer dizer que implica uma ordem, tá? Então, ordem relativa ao quê? A isso aqui, essa última frase, ó. Os polissacarídeos mais conhecidos são glicogênio, 1, tá? Celulose, 2. Amido, 3. E a quitina, 4. Tá? Então, respectivamente, é que tem que respeitar essa ordem aqui e fazer sentido. As funções atribuídas a essas moléculas são respectivamente. Então, quer dizer, qual é a função do glicogênio? É estrutural? Não, é de reserva. Então, ó, já começou que a gente já pode eliminar esse troço aqui, ó. Eliminar onde já começa com estrutural, tá? Então, duas ali eu já nem vou olhar mais para eles, tá? Por quê? Porque o glicogênio ele tem função de reserva. Então, mantém essas três aqui. Celulose, qual que é a função dela? Você vai me dizer que a função dela é estrutural. Ela vai estar envolvendo as células, a parede celular dessas células. Então, se é estrutural, não é de reserva, né? Então,
Essa aqui, ó, já foi pro saco também, ó. Porque ela está dizendo que celulose tem a função de reserva e não tem, tá? Então, continuo com duas aqui, ó, para continuar. O amido, qual que é a função dele? É de reserva, não é? É o polissacarídeo de reserva de uma planta. Então, meu povo, tá aqui, tá reserva, só que aqui tá estrutural, ó. Isso aqui já foi para as cucuia também, ó. Não faz sentido. Não é estrutural a função do amido. E a quitina é estrutural, então tem que ser isso aqui. Reserva, glicogênio, função de reserva. Celulose, função estrutural. Amido, função é de reserva. E a quitina, função é estrutural, dando rigidez para o exoesqueleto e a parede celular de um fungo. Então, essa aqui é a minha questão correta. Maravilha? Fácil, 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 né? Olha só. Agora aqui, ó. O DESC. Na composição química das células, um constituinte de extrema importância são os glicídios, também chamados de açúcares ou carboidratos. Analisa as proposições com relação a essas moléculas. Algumas são fontes primária de energia para as células e outras atuam como reserva dessa energia. Corretíssimo, né? Então, nós temos alguns que têm a fonte de energia e outros como reserva. Alguns glicídios são importantes para a formação de ácidos nucleicos. Olha só, verdade. Quais são esses? Por exemplo, a ribose, né? Cuja fórmula é C5H10O5, tá? Como exemplo dessas moléculas, posso citar a glicose, o amido, o glicogênio, celulose. Corretíssimo, todas elas são glicídios, é ou não é? Também chamados de carboidratos ou açúcares. É isso mesmo, ó. Qual que estão certas? Só a 1 e a 3, a 2 e a 3? Não, né? Todas as questões aqui estão verdadeiras. Essa aqui está correta, essa está correta, essa está correta e essa aqui também está correta, que eu esqueci de ler. Além da função energética, elas podem ter papel estrutural em algumas células. Corretíssimo também. Então, todas estão corretas. Maravilha? Foi. Olha só. Só mais 3 questões. A tabela lista glicídios e seus componentes. Maltose é uma glicose e outra glicose. Sacarose, uma glicose e uma frutose. Lactose, uma glicose e uma galactose. Sobre os glicídios da tabela, é correto afirmar que a maltose é um monossacarídeo resultante da digestão de amido. Opa. Monossacarídeo? Nunca, né? Não é um monossacarídeo, é um disacarídeo, porque tem 2 monossacarídeos ligados. Então, esquece, isso aqui não faz sentido. A sacarose é um disacarídeo encontrado em abundância na cana-de-açúcar. Tá certo, vou deixar ela aqui, né? A lactose é um polissacarídeo. Jamais, né? É um disacarídeo, tá certo? Então, não faz sentido. Maltose, sacarose e lactose são classificados como nem vou continuar a leitura, não faz sentido. Quer me enganar, meu filho? Não. Os 3 glicídios são disacarídeos encontrados nos vegetais. Não. Maltose é encontrado no vegetal? É. Sacarose é encontrado no vegetal? É. Lactose é? Não. Lactose é encontrado no leite, tá? Então, essa aqui não faz sentido. A correta é a letra B, ok? Maravilha. Foi. Finalizando. Mais uma. O etanol é produzido em grande escala no Brasil por meio da fermentação do caldo de cana-de-açúcar, que gera um excedente de bagaço e palha. A fim de aumentar a oferta desse combustível sem alterar a área de plantio, estão sendo desenvolvidas tecnologia para a produção de etanol a partir dessa biomassa, chamado etanol de segunda geração. Nesse processo, olha só, isso aqui é interessantíssimo, porque você faz fermentação a partir da biomassa, do bagaço, de celulose. Você não usa só o suco para fazer a fermentação, tá? Você usa o bagaço, a biomassa da cana-de-açúcar, que é o etanol de segunda geração. Ou seja, não joga nada fora. Nesse processo, celulose, polímero natural, constitui bagaço e a palha, passa por uma reação de hidrólise, resultando no seu monômero, que por fermentação produz o etanol. Interessante. A figura apresenta o esquema do processo. Ora, então aqui nós temos a biomassa, né, que é o bagaço ali. Nós temos a celulose, certo? Essa cadeia longa aqui. Você tem um pré-tratamento e aí está a celulose. Ela é hidrolisada. Hidrolisada vai quebrar, tá? Essas coisas todas aqui, ó. Quebrar no que, meu povo? Quebrar no seu monossacarídeo. Qual que é o monossacarídeo da celulose? Isso mesmo, é a glicose. E a glicose depois é usada para fazer o etanol a partir da fermentação. Logo, a principal interação química que existe entre as diferentes moléculas que constituem a celulose é do tipo, o quê?
tem que ser ligação de hidrogênio. Foi o que eu falei para vocês. Nós temos várias ligações de hidrogênio aqui. Então, essa aqui, interação de London, foi embora, tá? A molécula resultante da hidrólise é o quê? É um carboidrato. É ou não é? E do carboneto é gordura. Então, é carboidrato. Então, não faz sentido ir do carboneto, tá? Então, foi embora. É um carboidrato, que é a glicose, tá? Com quantos átomos de carbono? Com 6 átomos de carbono, certo? 6 átomos de carbono. Então, não é 5 átomos de carbono. Essa aqui também foi embora. Então, essa questão aqui é a E, beleza? Foi que foi. Muito bem. Então, finalizamos nossa aula. Ufa, até que enfim, tá? Eu me alonguei um pouquinho, mas não teve jeito, tá? Eu precisava cobrir todo esse conteúdo aqui. Espero que você entenda e faça o resumo, tá? No teu caderno. É disso que depende a tua nota. Beleza? Beijos a todos. Hasta la vista, babies. Foi.